Fala pessoal, meu nome é Alessandro Dutra, mais conhecido como Cachopa Web. Trabalho na Portal.com e desenvolvo software em Delphi há mais de 7 anos. E no vídeo de hoje eu vou estar palestrando aqui no Intensive Delphi 2021 com o tema Consumindo uma API de imagens feita no Delphi com Flutter. Então a gente vai construir uma API de imagens aqui no Delphi e vai consumir ela lá no Flutter. Para construir, né, essa API eu vou usar o framework Horse, feito pelo Delphi, né, pelo pessoal da Hashload, e para gerenciar as dependências do projeto a gente vai utilizar o Boss, também feito pelo pessoal da Hashload. Então, pessoal, para quem não conhece aqui a Hashload, eles mantêm uns projetos bem interessantes. Então, no vídeo de hoje a gente vai aprender como utilizar o Horse e o Boss. Então, o Horse ele é um framework, né, inspirado aqui no Express do Node.js, e ele foi feito para o Delphi. Então ele é um framework bem modular, né? A gente pode, assim que houver necessidade, a gente vai instalando os middlers que a gente quiser. Então a gente vai instalar os middlers oficiais, né? E alguns middlers de terceiro. Algum não, né? Um middler de terceiro, que vai ser o middler que eu desenvolvi aqui para a gente servir imagens. Então a gente vai usar como middler oficial o Johnson, né? Que é para servir aplicações em JSON. E a gente vai também utilizar, né, para servir as imagens, né, para servir um diretório com arquivos estáticos, a gente vai usar esse middler que eu desenvolvi para ajudar o pessoal. Então, sem enrolação, vamos ver como desenvolver aqui. E também a gente vai utilizar, né, como gerenciador de dependência, como eu falei, o Boss. Então, para a gente iniciar o nosso projeto, a gente vai digitar esse seguinte comando, né? Você que nunca viu como instala, né, o Boss, ele é bem simples, a gente só baixa o setup e vai dando nest finish. Ou se você baixar o binário dele, você também pode colocar lá no path do Windows, que você já vai ter disponível o comando Boss. Então vamos ver como faz uma API aqui no Delphi. Então eu vou criar um novo projeto em console. Vamos salvar esse projetinho aqui. Vou salvar aqui nos meus documentos. A gente vai criar uma pastinha aqui chamada Intensive Delphi. E vamos dar o nome do projeto também, Intensive Delphi. Então, pessoal, para a gente iniciar o Boss aqui no nosso projetinho, a gente precisa ir lá na pasta do projeto, né? Abrir o terminal aqui, ou da sua preferência, que eu estou usando o Windows Terminal, e vou abrir o prompt de comando aqui. Então a gente vai estar iniciando com Boss init. Ele vai criar um arquivo ali pra gente, né, para gerenciar nossas dependências. Já criou o Boss, né? Então esse arquivo ele mantém todas as dependências do nosso projeto nele. E a gente vai instalar algumas dependências aqui logo de cara já. Então a primeira dependência que a gente vai instalar vai ser o Horse. Então a gente dá uma olhada aqui na documentação, eles mostram que é só dar esse comando aqui, ó. Então a gente vai pegar o comando, né, boss install horse, e vai colocar aqui no prompt de comando. Então o boss, que é o gerenciador de dependência, a gente está falando para ele instalar a dependência horse no nosso projeto. Então ele vai aqui no GitHub da Hashload e vai puxar para esse projeto. Como foi um projeto que eles desenvolveram, o pessoal da Hashload, e o Boss também foi desenvolvido por eles, então não precisa passar o caminho completo do GitHub, é só passar o nome Horse, que ele já vai entender. Vamos esperar, aí já baixou e já colocou no nosso projeto. Se a gente for no nosso projetinho, ele já vai ver que já tem dependências ali, né? E eu pedi para a gente reiniciar. E vamos aproveitar e instalar as outras dependências também, para a gente agilizar o processo. Então eu sei que eu vou ter que utilizar o Johnson. Então o Johnson, você pode copiar o caminho aqui completo, ou simplesmente passar para ele, para o Boss aqui, instalar, né? Boss install Johnson. Ele também vai entender porque é um pacote, um middleware feito ali pelo pessoal da Hashload.
E o outro middleware que a gente vai precisar aqui é um middleware que eu desenvolvi para ajudar o pessoal, né? Então a gente vai estar instalando ele também. Aí esse daqui você precisa passar o caminho completo do GitHub, né? Passar o URL para o boss instalar. Porque como não é um middleware oficial, então a gente precisa instalar dessa forma. É só passar a URL ali, ele vai localizar para a gente e vai instalar no nosso projeto. Prontinho, já instalei todas as dependências que o nosso projeto necessita. Então, vou dar yes para todos aqui. E aqui a gente já vai começar iniciando aqui, né? Com o Horse. Então, a gente coloca uses do Horse. E aqui a gente já tem disponível, né, a classe aqui para trabalhar com Horse. A gente já tem todos os métodos aqui, ó, get, post, put, delete, todos os métodos, os verbos HTTP a gente tem aqui. Então eu vou estar utilizando aqui, né, o primeiro, né, iniciando na porta dele. Vou falar que a gente vai usar a porta 3333. E aqui a gente passa uma função, né, de callback. A gente pode passar uma função aqui para saber se o servidor foi iniciado ou não. Como a gente está na aplicação console, a gente vai escrever, pode escrever ali no console, né, o write-ln e passar aqui, né, write-ln e passar aqui que o servidor, né, servidor rodando na porta, e aqui a gente pode colocar a porta, né, que a gente vai receber aqui pela variável do horse. A gente pode pegar ele por aqui, ó, e colocar aqui a porta que a gente recebeu, né, e exibir ela aqui. Pronto, só de fazer isso a gente já tem um servidor web aqui com horse. Vamos iniciar. Aqui eu já estou usando essa porta, né? Então eu vou ter que colocar em outra porta. Vamos colocar na 34 aqui, né? Para a gente iniciar o projeto. Beleza, o projeto iniciado. Agora ele já sabe que a gente abriu portas aqui, né, no nosso computador. E eu vou permitir, porque sou eu que estou fazendo, né? Então eu sei que é seguro. Então beleza, a gente já tem o servidor aqui do Horse rodando aqui. Então agora a gente pode fazer, ver como é que inicia aqui, né, o projeto com servindo imagens, né? Então a gente pode servir um diretório, até mesmo um site, né, dentro de um diretório, apontando, né, configurando esse middleware aqui. Então a gente já instalou o middleware, aí é só fazer o uso dele. Então a gente vai usar aqui, né? Então a gente passa aqui, né? Aí já usa o middleware e aqui a gente configura, né, o middleware para ele apontar para uma pasta. Então aqui no Horse, a gente, para usar middleware, né, é só chamar a classe Horse e passar, né, nessa função use, a gente passar qual que é o middleware que a gente quer usar. Então outro middleware que a gente tem também para utilizar aqui é o Johnson, né? Então vamos colocar ele também, que a gente vai precisar para mandar informações, né, no nosso servidor via JSON. Então vamos configurar ele aqui também. Basta a gente pôr aqui. Pronto, já está configurado. Agora a gente pode ir lá na pastinha, né, e colocar um diretório para ele ficar observando ali, né. Então eu tenho uma pastinha aqui com as imagens que eu quero disponibilizar aqui no servidor, né. Então aqui junto do executável vou jogar essa pasta, e aí ela tem o nome de categorias, né? Então eu vou pegar essa pasta e vou aqui configurar para ele ficar olhando para essa pasta aqui quando alguém solicitar, né, algum arquivo que esteja nessa pasta. Então vamos lá, vamos iniciar o servidor novamente. E agora se a gente for no navegador e procurar
por um arquivo que está dentro dessa pasta, por exemplo, bebidas.jpg, então vamos lá, http://localhost, a porta 3334, né, que é a porta que a gente escolheu, e a gente vai buscar por aquela imagem. Então o Midway lá do Horse Server Static já devolveu para a gente aqui a imagem e colocou certinho o header aqui dela, qual que é o tipo que ele esperava aqui. Então a gente tem aqui, ó, o Content Type, né, já apontou aqui que é uma imagem JPEG. Então se eu tivesse outras extensões ali de imagens, é só passar aqui, né, PNG e outras extensões, é só passar o nome do arquivo e a extensão dele. Se eu tivesse, por exemplo, um PDF, poderia passar aqui também, só passar o nome dele e com a extensão PDF, eu também reconheceria. Beleza, a gente já tem o nosso servidor de imagens pronto aqui. Agora a gente precisa passar para o nosso front-end, né? Porque imagine que vai ser acessado por um front-end, pode ser ele um site ou aplicativo, né? Qualquer front-end que a gente queira acessar. E a gente precisa então mostrar para o nosso front-end como é que está, onde está essas imagens aqui, né? Então, para fazer isso, eu vou criar um controlador aqui para a gente expor isso para o nosso front-end. Então, eu vou criar aqui um controlador. Aqui eu já tenho um code template que ajuda a gente. E eu vou usar aqui só o método get, né? Então, esse controller aqui vai ser de categorias. Porque aquelas imagens lá, né? São de bebidas, de lanche, então são categorias, né, que a gente pode, como se fosse um grupo ali, né? Então aqui eu vou estar criando, vamos primeiro registrar a rota, né? Então a gente vai registrar aqui, a gente tem acesso a essa variável do horse globalmente aqui, né? Então a gente pode pegar e colocar aqui que a gente vai criar um endpoint chamado categorias. E aqui a gente registra a função de callback, né, que ele vai pedir uma função aqui de callback que vai responder aqui, né, quando alguém chamar pelo /categorias, ele vai cair nessa função. Então aqui para adiantar, eu já preparei aqui um trecho de código aqui, né, para a gente devolver a categoria. Então aqui eu tenho, só criei uma variável aqui, né, vou colocar lá. Só para adiantar o processo. Então aqui ele está reclamando que está precisando, né, do status do HTTP. Então a gente coloca uses aqui do Horse Commons. E aí ele já devolve certinho ali, né? Porque aqui no HTTP status a gente tem todos aqueles status, né, do HTTP. Se é 200, se é 400, né, se deu algum erro, 500 é erro de servidor e assim por diante. Então aqui eu estou passando OK, que deu tudo certo na requisição. E aqui eu só montei um array, né, um JSON object aqui e um array para colocar esses objetos. Tá? Então, para cada objeto aqui de categoria, né, então eu estou falando para ele aqui qual que é o nome, qual que é o URL que vai acessar lá no front-end, né. Então vamos executar essa aplicação, vou salvar aqui, né, vou criar uma pastinha chamada controller. O controller, né, que a gente no futuro pode ter mais coisas aqui. Eu vou salvar com o nome aqui, categorias, controller. E aqui a gente vai registrar, né, esse controller. Antigamente a gente precisava passar a variável do horse aqui para dentro, né, do nosso controlador. Hoje em dia já não precisa mais, então eu vou suprimir esse parâmetro, né, que a gente não precisa mais dele. Então aqui já está arrumado, é só acessar que ele já vai entender. Então a gente vai registrar essa rota, vamos iniciar a nossa aplicação. A aplicação já estava rodando, né, então eu vou iniciar de novo. Prontinho, já iniciamos nossa aplicação, ela está rodando lá na porta 3334. E aqui eu posso acessar, ao invés de acessar a imagem diretamente,
acesso barra categorias, que foi o endpoint que a gente criou. Então agora aqui o nosso servidor, o navegador já entendeu, né? Que aqui a gente está rodando, né? O módulo já trafegou JSON, né? Então ele já parseou aqui pra gente. Tem uma extensão aqui no navegador que faz esse parse aqui pra gente. Então viria o JSON assim, né? Puro. E aqui ele parseado, né? E agora, se a gente acessar aqui pela URL, a gente tem que bater lá, ó, e conseguir acessar nossas imagens. Então significa que a configuração deu certo. Então tá apontando certinho para nossas imagens. Prontinho. Aqui eu vi que o nome está errado, vou corrigir ele lá, né? Então aqui é sorvetes. Prontinho. Vou rodar de novo. Está corrigido. Pronto. Então a gente já tem a nossa API de imagens e também tem o nome das categorias em JSON aqui. Então a gente só precisa agora construir nosso projeto em Flutter para consumir essa API. Então eu vou estar deixando aqui, né, executando o sisteminha aqui e vou fechar o Delphi. Então ele continua executando aqui, né, o nosso console. Então a gente vê que está funcionando ainda e a gente vai agora para o Flutter. Então o Flutter, pessoal, para quem não conhece, né, o Flutter ele é eles chamam de toolkit, né? Então o UI Toolkit ele é um framework aqui, né, que a gente pode utilizar para desenvolvimento tanto mobile, né? E agora ele vai rodar, né, na versão 2.2 tanto desktop como web na versão estável, né? Então o web já está na estável, o desktop ainda não, mas a gente já consegue com muita facilidade aqui usar todos os front-ends, né? Então ele vem mobile, web, desktop já sendo rodado com Flutter. Então a gente vai iniciar esse projetinho aqui. Eu já instalei o Flutter, então quem nunca instalou é só vir aqui, ó, em Get Started. Aí o meu sistema operacional é o Windows. E eu já fiz os passos aqui, né, com o Windows. Já baixei o zip dele, coloquei numa pastinha e ali no meu sistema, né, aqui, e configurei ele na variável do Windows lá, né, do path do Windows. Então eu já fiz todos os passos aqui. Agora eu já tenho aqui um comando, né, chamado Flutter. Então a gente vai iniciar o projetinho aqui com o Flutter na nossa aplicação. Então aqui eu vou voltar uma pastinha, né? E aqui mesmo vou abrir o terminal. E a gente vai iniciar um projetinho do Flutter aqui. Vou criar uma pasta aqui, né? Chamada front-end. Que ele vai ser o front-end da nossa aplicação. Prontinho, já criei. Vamos entrar dentro dessa pasta. E aqui a gente vai dar o comando flutter create e o nome do projeto. Vou dar o nome de lanchonete, né? Para combinar aqui com as categorias lá de lanche, né? De bebidas que a gente tem. Vamos dar um flutter create. Ele vai criar o nosso projeto aqui. E aqui ele está sugerindo para a gente entrar dentro dessa pasta, né? E rodar o comando, né, de migração para um do safety, né? Então o Flutter ele já teve uma atualização recentemente, né? Para trabalhar para a gente melhorar, né, o trabalho com o nulo, né? Então a gente tem que tratar quando houver variáveis nulas, né? E fazendo assim, né, a gente tem uma aplicação bem mais robusta. Vamos aguardar ele analisar o projeto e fazer a migração. Prontinho, já analisou o nosso projeto e migrou. Agora eu vou entrar no VS Code, dar o code ponto aqui, e a gente vai ver a estrutura que ele criou pra gente. Então o Flutter, ele é multiplataforma, né, como eu disse, então ele roda em mobile, né? Então ele tem aqui uma pastinha para o Android,
para o iOS, né? Para rodar. Também tem para web e para o Windows. Isso porque eu já configurei, né, na minha máquina que eu vou utilizar todas essas plataformas. Se a gente tivesse no macOS, ia aparecer outra pastinha para compilar também para o desktop no macOS. Então, para o meu sistema operacional Windows, ele já criou aqui, né, toda a dependência que ele precisa. E a gente programa sempre dentro dessa pasta lib. E aqui a gente começa, né, sempre pelo arquivinho main.dart. Esse é um padrão que a gente vê por aqui. Então, eu vou limpar o projetinho que ele cria de exemplo aqui. Vou passar uma expressão regular para ele limpar todos os comentários que ele tem aqui. Então, prontinho. Vamos salvar. Pronto. Então, ele já cria aqui um pequeno projeto para a gente conseguir executar aqui. Vou executar esse projeto no Windows, né? Se a gente quisesse rodar em outras plataformas, é só escolher. Então, no final, eu posso até mostrar para vocês como rodar aqui no Chrome, né? Que aí ele vai fazer uma aplicação web, um PWA já. E aqui a gente está iniciando no Windows. Então, vamos esperar ele fazer o build aqui para o Windows, né? Para a gente conseguir debugar no Windows. Eu estou preferindo fazer esse tipo de debug no Windows, né? Porque eu acho bem mais rápido do que rodar do que rodar aqui, né? No emulador, né? Então, eu também tenho um dispositivo físico, né? No final eu vou refinando ele, né? Para rodar no dispositivo físico. Mas no início eu sempre uso o Windows aqui, que ele está com um desempenho bem interessante. Então aqui a aplicação já está sendo iniciada, né? E a gente tem uma primeira visualização aqui da nossa aplicação. Vou colocar ela aqui para o lado, para a gente melhor visualizar. E a gente vai entender um pouco aqui do código que ele gerou para a gente. Então aqui, ó, primeiramente, como o Flutter ele roda por baixo aqui, né? Então ele tem a linguagem de programação, o Dart, ele usa o Dart aqui. E todo sistema em Dart, né? Toda aplicação em Dart, ela sempre começa pelo main. Então eu vou ter sempre um void main ali, iniciando toda a aplicação. Aí aqui no Flutter, né? O Flutter inicia nessa função run app. Então nessa função run app, a gente precisa passar para ele um widget aqui. E o que é um widget, né? É tudo no Flutter é um widget. Essa é uma frase bem utilizada, mas é realmente verdade. Um texto é um widget, um app bar é um widget, o corpo aqui da aplicação é também, né? Então um botão, textos, tudo é widget. Então a gente vai começar aqui configurando o nosso projetinho. Eu vou dar um título para ele aqui, né? Vou colocar lanchonete. E vamos apagar esse primeiro, né? Essa primeira página que ele criou aqui pra gente criar do zero. Então a primeira página que a gente pode criar aqui, vamos chamar de home page. Será uma primeira página que a gente vai criar. Então, por boa prática, eu vou isolar, né, esse home page aqui, criando uma nova pastinha aqui. A gente pode criar uma pastinha chamada home, né? E dentro dela a gente cria o home page. E aqui a gente vai usar um snippet que vem com a extensão do Flutter, né? Essa extensão do Flutter, o stateless. Eu vou criar uma classe aqui, né? Esse é o nosso primeiro widget. Eu vou criar como home page. E aqui é só importar o material. Prontinho. E aqui, como é o primeiro da nossa aplicação, né? Vou apontar para cá, para a dependência. Vamos salvar isso aqui. E vamos importar aqui. Então,
pronto, a gente já tem a primeira página da nossa aplicação. E para a primeira página, aqui, vai dar um problema ali, mas a gente já vai resolver. Então, o primeiro componente que a gente coloca aqui é o scaffold. Esse scaffold, ele é como se fosse um esqueleto da nossa aplicação, né? Então, ele vai ter um app bar, ele tem o corpo, e ele tem um botãozinho, né? Tem todos o lugar para pôr os componentes que é necessário aqui para visualizar uma página. Então, a gente sempre inicia uma página com o scaffold. Aqui eu estou usando, né, uma novidade aqui, estou usando o GitHub Copilot. Então ele é um copiloto aqui que fica sempre nos ajudando, né, com algumas sugestões de código. Então aqui ele já sugeriu para a gente criar um app bar, é isso mesmo que eu quero. Vou criar uma app bar e dentro aqui eu vou colocar um título. E nesse título eu vou colocar lanchonete, por exemplo. Como vai ter só uma página aqui na nossa aplicação, né? Então essa pode ser lanchonete. E eu vou alinhar ele ao centro aqui, com Center Title True. Pronto, ele vai alinhar o nosso ao centro. Então se a gente quiser aqui no Flutter trocar a cor, né, do nosso projeto, é só procurar aqui, ó. Então ele tem todos os temas já prontos aqui para a gente usar, né? A gente pode colocar, por exemplo, para combinar, né, com lanchonete, vamos pôr um amarelinho. Beleza, a gente tem ali já uma app bar amarela, então esse vai ser o tema, né, da nossa aplicação. E aqui a gente pode já iniciar aqui, né, o objetivo aqui é criar uma tela com uma grid, né, então vai ter uma grade aqui mostrando, né, as imagens da nossa categoria. Então a gente pode aqui, né, já nessa página aqui, definir o corpo aqui, né, na nossa aplicação. Logo aqui embaixo, a gente vai ter como informar o body, né. Então o corpo da nossa aplicação a gente vai renderizar aqui, né, fazer um build aqui, build body, para a gente renderizar aqui o corpo da nossa aplicação. E eu vou estar criando esse body aqui mesmo. Então vai ser um build body. É uma função, né, que vai retornar um widget aqui. Um widget. Então essa função aqui ela vai retornar o primeiro widget que a gente vai mostrar vai ser uma grid, né? Então vamos mostrar um grid view. E esse grid view ele já está pedindo algumas coisas aqui para a gente vai passar um grid delegate para ele. Então vamos chamar aqui um sliver grid delegate com algumas posições aqui, né, fixada aqui. Então vamos fixar ele, né, passando algumas informações aqui para ele. Então vamos passar aqui, vai ter 2 colunas, né? Isso já é o bastante para ele renderizar aqui pra gente. Então agora a gente precisa passar, né, para ele quais que vai ser os itens que ele vai renderizar, né? Então posso pôr o children aqui, né? E aqui só para exemplificar, ó, vamos criar um card aqui, né? Criar um card. Criar 2 cards aqui. Vou mostrar para vocês como que vai ficar a aplicação. Então aqui, ó, bem facilmente aqui, né, já conseguimos visualizar a criação dos cards. Ó. Então eu posso criar aqui 6 cards e depois a gente vai ver como que a gente vai puxar as imagens aqui para dentro, né? Então aqui você vê que é muito simples aqui no Flutter, né, a gente criar a interface visual. É muito interessante. Então aqui nesse card eu até poderia passar algumas propriedades para ele, né? De um elevation aqui de 5, por exemplo. Ele já daria uma sombrinha ali, já fica bem interessante, né? Então vamos fazer isso nos outros também. Aí, todos eles já têm uma elevação ali, bem interessante, né?
Então, a interface visual aqui no Flutter é muito, muito bacana a gente desenvolver. Então agora a gente vai ver como que a gente vai consultar a API lá do Delphi, né? E popular essas informações aqui. Então, primeiramente, a gente vai criar, né, um repositório para puxar. Então, esse é um padrão interessante que a gente usa aqui, né? A gente vai buscar as informações dentro do repositório de categorias, né? Vou criar aqui categorias, repository. .dart. E aqui a gente pode definir algumas informações aqui. Então também, como é uma boa prática, a gente cria uma interface aqui, né, um contrato, falando qual que é o tipo, né, que a gente vai esperar aqui receber, né. Então o do repositório aqui pode ser um repositório de categorias válido, né. Eu vou criar um contrato aqui. E aqui eu vou definir, né, o que eu quero que a minha aplicação retorne. Então eu vou estar puxando aqui, né, uma função. A gente tem, né, o Future é para a gente trabalhar com requisições assíncronas, né, aqui no Dart. Então a gente vai ter uma função aqui, get categorias, por exemplo, né? Get categorias. E a gente criou um contrato, agora a gente precisa criar a implementação concreta, né? Então aqui eu vou criar uma classe, que vai ser uma categoria, né? Categorias repository, que vai estender de repository. Exatamente. E aqui a gente vai criar a implementação concreta que eu espero. Então aqui eu estou esperando, né, que a gente retorne categorias. Só que para a gente conseguir acessar a nossa API lá do Flutter, a gente precisa de um client HTTP. E um client HTTP aqui no Flutter, que a gente usa, que é bastante utilizado, né, é o DIL. Então a gente vai instalar aqui o DIL no nosso projeto. Vou dar um Flutter pub-get DIL. Então a gente dá para instalar pacotes aqui pelo Flutter, né, com esse seguinte comando. Então ele vai lá, né, no pub-dev e vai baixar pra gente. Então aqui, ó, só por curiosidade, né, a gente tem o pub.dev, que tem todos os pacotes disponíveis aqui para Dart e Flutter, né? Então a gente procurar aqui por DIL, a gente cai aqui, né, e aí ele tem a descrição aqui do que ele é. Ele é um client HTTP para o Dart. Então a gente consegue utilizar aqui, ele é bem fácil de utilizar. A gente vai fazer a nossa requisição lá na API dessa seguinte forma, né? Então vamos lá no Flutter e agora como a gente já tem o DIL aqui, né? A gente vai só utilizar ele. Então eu posso criar uma variável aqui chamada DIL e instanciar o DIL aqui. Então, para a gente instalar os pacotes aqui no Flutter, né, a gente dá um Flutter pub add e o nome do pacote que a gente quer. Então lá a gente tem, né, lá no pub-dev, né, todos os pacotes aqui que a gente tem disponível para o Dart. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho o DIL, que ele é um client HTTP para o Dart. E aqui a gente tem toda a documentação, né, de como usar ele. Então ele é bem simples, ó, dá para a gente fazer a nossa requisição da seguinte forma. Vamos utilizar ele aqui no Flutter. Então vamos ver se ele instalou a nossa dependência aqui. Ainda não, né? Vou dar um Enter aqui para ele instalar a nossa dependência. Então é assim que a gente instala uma dependência aqui no Flutter. Ele foi lá, buscou pra gente no pub-dev e trouxe aqui. Pronto, já temos a nossa dependência aqui. Então agora eu posso vir aqui, né, usar o DIL, procurar pela dependência aqui dele, o DIL aqui, né,
usar essa dependência do nosso projeto. Então, vou pegar o import aqui que ele dá, né? Então, ele vai olhar no exemplo. Então, é só importar o pacote. Vamos importar esse pacote aqui. Pronto, agora o Flutter já entendeu aqui pra gente, que a gente já instalou o Dill. Então aqui a gente vai buscar, né, a informação lá do repositório. Vou criar uma variável aqui chamada response e vamos aguardar, né? Então vamos criar uma sync aqui, await, e aguardar aqui a nossa busca, né? A gente vai dar um get e vai passar aqui qual que é o caminho, né? Qual que é o URL que a gente vai acessar. Então aqui a gente pode criar uma variável chamada base URL. A gente pode usar em outras requisições, né? Então aqui a gente vai acessar lá o nosso servidor com http://localhost na porta 3334. Foi a porta que a gente definiu lá. Pode deixar o barra aqui e passar essa base URL para cá. Então assim a gente vai colocar aqui, né, que ele vai acessar categorias. Vou tirar a barrinha daqui de cima e deixar ela aqui embaixo, fica mais intuitivo. Então a gente vai acessar barra categorias e vai, aqui faltou um S, e vai buscar pra gente lá as informações. Então aqui ele vai retornar, né, uma string para cá. Então a gente aguarda esse aqui terminar, ele vai retornar um string, né, um mapa, né, um response dinâmico. Só que a gente precisa transformar isso daqui em uma coisa que a gente entenda aqui, né? Então por isso que a gente vai trazer para cá e criar um model aqui para ele entender o que a gente vai puxar lá do servidor, né? Então aqui, ó, para lembrar, né, o servidor vai puxar esses dados. Então ele vai vir com o nome e o URL. A gente vai criar um model para mapear esses elementos. Então, vamos criar uma pastinha aqui chamada models e dentro vamos colocar categorias.dart. Vamos colocar um model aqui na frente, né, para dizer qual camada ele pertence. Então, aqui a gente vai criar uma classe chamada categorias. E a gente vai mapear os campos aqui, né? Então eu posso colocar aqui o string nome e vai ter também uma string aqui URL, né? Então a gente tem que mapear, né, esses campos aqui, ó. Então aqui tá fácil porque só tem um nome e URL, né? Então é só isso que eu preciso aqui. Vamos criar um construtor. E um construtor nomeado aqui para a gente criar os nossos objetos. E aqui, como está usando no safety, né, a gente precisa falar que essa informação ela é requerida, né, para que ele não seja nulo. Então aqui eu tenho uma extensão, né, no VS Code que eu uso aqui, né, para a gente fazer o parse em JSON aqui, né, na nossa aplicação. Então eu posso usar aqui, gerar, para ele serializar essas informações em JSON. Então ele vai fazer tanto o toMap, né, como o fromMap, quer dizer que ele vai trazer de um JSON e transformar em JSON. Então isso aqui já fica pronto para a gente. Então eu só vou salvar aqui e aqui a gente já pode, né, definir aqui, né, que a gente vai esperar um retorno, né, e que esse retorno aqui, né, ele seja categorias. E eu vou pegar o response.data dele. Então aqui vai vir um map, né? Um map, o retorno dele, né, vai ser um map aqui. A gente pode dizer que é uma lista, né? Um asList, uma transformação aqui. E a gente vai mapear, né? Então cada lista aqui, ó, a gente vai retornar essa categoria e mapear ele, né, para cada objeto ali que tem dentro. Cada map que tem aqui, né, vai ser uma lista string aqui, né? Uma lista dinâmica aqui, e para cada lista desse daqui eu vou mapear ele para uma categoria. Eu posso pegar um categorias aqui, from map,
e passar para ele aqui. E no final eu devolvo, né? Porque isso é uma lista. Então aqui ele vai transformar para a gente, né? Ele vai pegar todo aquele JSON, vai passar aqui, né? Para transformar ele em uma lista, né? E a cada elemento dessa lista a gente vai transformar em uma categoria. Então por isso que existe essa funcionalidade aqui, né? Do From Map. Então ele vai pegar lá o que tiver escrito lá, né? Do JSON em nome, vai passar para essa variável que eu tenho aqui, e no URL para essa variável URL. Então assim a gente faz o parse lá do JSON. Prontinho, então eu já tenho o repositório retornando as categorias que eu quero. E aqui, então, a gente já pode melhorar, né? Fazer o retorno aqui. Vou falar que ele vai retornar uma lista de categorias aqui. Vai ficar tipado, né? Então a gente sabe agora, né? O nosso retorno aqui, ele vai vir um response de categorias. Então ele vai buscar as categorias, vai transformar pra gente. Então ali no nosso home page, a gente pode vir aqui, né? E agora a gente vai precisar transformar essa classe aqui em um stateful, quer dizer, ela vai precisar ter estado agora. A gente vai ter que buscar as informações lá da API e retornar, né? Então a primeira coisa que a gente faz aqui é criar uma variável do repositório. E a gente vai usar aquele repositório de categorias. E aí a gente vai ter aqui, né, uma função aqui, chamada aqui, né, disponível pra gente, quando a gente transforma aqui no stateful, né, a gente tem disponível aqui pra gente o init state, né, então vamos usar aqui. E a gente vai subscrever aqui o init state dele. Então a gente vai chamar, né, o construtor padrão, né, através do super aqui, e aqui a gente pode modificar, né, e buscar as informações que a gente quer. Então a gente vai buscar lá uma lista, né, uma lista de categorias. Então, vou colocar aqui, a gente vai buscar as categorias, né, e essa categoria ela é uma lista. Então vamos iniciar ele aqui. Pode até tipar assim, né? É melhor tipado. E vou colocar até um var aqui, né? Também pode fazer isso, né? A gente tipou aqui. E agora a gente vai receber aqui, né? Quando acessando o repositório. A gente vai acessar o repositório, né? E vai chamar o get categorias, do jeito que sugeriu aqui mesmo. O GitHub Copilot está ajudando a gente. Então aqui eu vou chamar, vai receber o value aqui, né, fazer categorias, eu vou chamar o categorias e passar esse value para ele. Caso tenha algum erro, né, então a gente vai capturar esse erro aqui, posso criar uma variável aqui, uma string erro, né, e passar vazio para ela no início, né, e capturar, se caso tiver um erro, a gente pode capturar aqui no catch error. Então, a gente pode passar uma função aqui, né, para ele, capturar esse erro pra gente e mandar para cá. Então, o erro aqui, né, vai passar para a nossa variável aqui de erro, vai receber a mensagem de erro aqui pra gente, né. Então, a gente pode retornar o erro, né? O erro aqui vai passar a mensagem que deu o erro ali. Beleza, então a gente tratou também. E a gente vai precisar, então a gente já vai ter nossas categorias. Então aqui nesse lugar aqui dos filhos, né, eu posso fazer, vamos separar aqui certinho, né, ele vai receber uma lista aqui, né. Então a gente pode transformar, né, a nossa categoria e fazer um map dela, transformando cada item, né, dessa categoria em um card aqui. A gente pode transformar cada item que a gente tem, né, dentro daquele array em uma lista em um card. Então vamos ver como fica.
se ele conseguiu consultar a nossa API, ele vai criar uns cards aqui pra gente. Só que a gente tem que... Então, como é que a gente vai renderizar aqui, né? A gente está renderizando um card, né? E vamos verificar se ele recebeu as informações que a gente queria aqui. Vamos ver se ele está chegando as categorias, né? Como é que ele está vindo aqui. Pronto, ele conseguiu já descobrir, tem as categorias lá. Então aqui a gente pode mapear, né? Cada categoria que a gente recebeu aqui, ó, a gente vai conseguir mapear para um card, né? Então a gente pode criar cada card aqui e mostrar eles aqui, ó. Então eles não estavam aparecendo, agora a gente já tem os cards de novo. Então, ó, são seis categorias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorias que a gente tem. Então a gente tem 6 cardzinhos aqui sendo exibidos. Agora a gente precisa mostrar o conteúdo, né, desse card aqui. A gente precisa mostrar uma imagem aqui, ou a descrição, né, que ele está vindo ali. Então eu vou colocar aqui, né, um filho dele. E vou colocar uma coluna, né, para ficar o texto, a imagem em cima e o texto embaixo. Então, vamos colocar aqui uma coluna. E aí essa coluna ela vai ter filhos, né? E esses filhos a gente passa aqui para ele. Que primeiro ele vai exibir. Pode exibir o nome aqui, né? Do texto. Vamos colocar o nome dele, né? Porque vai ficar embaixo. E aqui em cima a gente exibe a imagem. Então como é que eu exibo a imagem aqui no Flutter? É bem simples, a gente chama o image.network. Então, a gente vai passar aqui, né, a URL das nossas imagens aqui. Então, para cada categoria aqui, ó, eu já tenho uma URL preparada. Então, vamos ver o que ele exibe ali. Prontinho. No piscar de olhos aqui, a gente já tem as nossas imagens sendo renderizadas aqui no Flutter, né? Então a gente pode melhorar aqui, né, esse texto e passar um estilo para ele, né? Passar um estilo aqui, um text style. Vamos colocar o font weight dele, né, para bold. Ele vai exibir negrito ali. Prontinho. E a gente pode modificar também o tamanho dele aqui, né? Então vamos colocar um font size de 15, acho que já fica interessante. Ou até mais, né? Com 20. Prontinho. Aí já fica um layout bem interessante. Tem algumas coisas de layout aqui para fazer, a gente pode ir melhorando, né? Com o tempo. Então aqui a gente poderia, né, jogar ali um container, né? Para ele fixar ali um tamanho, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês era isso. Então, muito obrigado por você chegar até aqui, né? E era isso que eu queria apresentar para vocês. Então, o meu contato aqui, né? É Alessandro Dutra de Andrade, né? O meu nome, né? E eu sou conhecido aí como Cachopa Web, tenho o meu GitHub e eu tenho também o canal do YouTube. Se você procurar, né? Chegar aqui no YouTube e você procurar por Cachopa Web, você vai encontrar facilmente aqui no meu YouTube, né? Então é isso daqui, ó. Então eu tenho alguns conteúdos aqui que eu tô fazendo, né? Tem há pouco tempo, mas já tem bastante visualizações, então o pessoal tá curtindo, né? Então eu tenho mais pra frente, né? A cada semana eu estarei fazendo, né, novas videoaulas aí. E pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. E por hoje é só. Até mais.